Pensar num DVD da história de Pouso Alegre, produzida pelo museu, poderia ser fácil, mas pensar em traduzir a história do povo de Pouso Alegre, pensada, montada, filmada por aqueles profissionais que trabalham no Museu de História Tuani Toledo, para nós é algo inimaginável. Impressionante a importância disso para a história e a memória do povo de Pouso Alegre. Então, quando pensamos em fazer esse projeto, não é para nós, não é para o nosso tempo, é para aqueles que virão depois de nós. E é para nós uma alegria, uma responsabilidade e uma honra mostrar tudo isso que significa a história do povo de Pouso Alegre, que se traduz aqui, nesse museu histórico. Então, damos para você hoje a oportunidade de assistir um DVD com imagem de histórias do povo e da construção de Pouso Alegre. Sejam bem-vindos a essa história. E é uma honra para esse presidente dar esse presente para você. Olá, vamos falar sobre a ferrovia, um meio de transporte muito importante no desenvolvimento de nossa cidade. A partir da segunda metade do século XIX, o transporte ferroviário se popularizou em todo o mundo. A primeira ferrovia no Brasil, Estrada de Ferro Mauá, foi inaugurada em 1854. Em 1858, foi criada a Estrada de Ferro Dom Pedro, que se transformou mais tarde, em 1889, na Estrada de Ferro Central do Brasil, um dos principais eixos de desenvolvimento do país. Antes da ferrovia, a comunicação entre Pouso Alegre e centros mais adiantados era feita por duas velhas estradas, onde viajantes cruzavam as distâncias a cavalo, tropa de burro, trole, carroça ou carro de boi, levando passageiros ou cargas. A construção da ferrovia marcou uma nova era para a história, trazendo novas perspectivas para Pouso Alegre e região. O primeiro trem chegou a Pouso Alegre no dia 25 de março de 1895. A estação era uma construção simples, em forma de chalé, com uma plataforma regular, mas pequena para conter a grande massa de povo, que quase sempre ali se aglomerava por ocasião das chegadas dos trens. Contava com 2 armazéns para depósito de mercadorias, recebidas e expedidas, 2 gabinetes, sala de telegrafista, sala de espera e acomodações no restante do edifício para a família do agente. Tinha ainda o viradouro, um espaço onde era feita a manobra do trem. A estação foi construída no cruzamento entre a principal avenida, a Doutor Lisboa, e a rua Senador Eduardo Amaral, que dava acesso ao bairro São Geraldo. Ela passou a ser o centro das atenções dos pouso-alegrenses, tornando-se hábito o passeio até a estação todas as tardes à espera dos trens. Com a crise econômica mundial em 1929, a solução encontrada pelo governo do estado de Minas foi arrendar as ferrovias mineiras, antes controladas pelo governo federal. Dessa forma, foi constituída a Rede Mineira de Viação, ou RMV, que assumiu o controle das estradas de ferro. O trem tinha vagões de passageiros e de carga. Os vagões de passageiros eram divididos em primeira classe, geralmente o último do comboio, com bancos estofados, e o de segunda classe, logo após o vagão de carga, e que tinha bancos de madeira sem estofamento. Alguns trens tinham ainda um vagão onde funcionava o restaurante.
Ao longo do tempo, as locomotivas movidas a carvão foram substituídas pelas a diesel, de fabricação americana. A Rede Mineira de Viação, que o povo apelidou mais tarde de Ruim Mas Vai, em 1957 tinha 3 trens diários, um pela manhã para o Rio, um à tarde com destino a Itajubá e o outro com destino a São Paulo. Para ir de Pouso Alegre a Belo Horizonte, a viagem levava 36 horas, para o Rio, 12 horas. Na década de 50, a ferrovia entrou em decadência. O governo passou a investir no transporte rodoviário e a construir inúmeras estradas que cortavam o país. A estação de Pouso Alegre se transformou em um pardieiro, como afirma a revista O Linguarudo, de 1948. Era um espaço sujo, abandonado, que servia de abrigo a mendigos e andarilhos. Roque Guimarães, agente da rede, rebate as críticas dos meios de comunicação da época. Para ele, a ferrovia, apesar de ser um meio de transporte seguro e econômico, foi vítima de abandono por mais de 25 anos pelas autoridades. Perdeu o amparo do governo federal, que gastava muito dinheiro com a importação de petróleo e investia nas rodovias e na indústria automobilística. Na década de 80, a Rede Mineira de Viação foi desativada. O que foi símbolo de progresso se resumia agora a um traçado cheio de curvas, com velocidade de 30 km por hora e prestando um serviço bastante deficiente à população. O ramal foi extinto, por ser considerado antieconômico. Em 31 de outubro de 1983, ela encerrou definitivamente seus serviços. A ferrovia não existe mais, mas as lembranças das viagens ainda estão presentes na memória de muitos pouso-alegrenses.